Boa tarde a vocês. Hoje o vídeo vai chamar-se Ilusões Sem Fim. Em todos os lados e em todos os tempos também, a generalidade, se não a quase totalidade dos povos, vive uma ilusão completa do que gostariam que as coisas fossem e não do que realmente elas são. Aquilo a que chamamos de poderes tiveram que encontrar modos de ofuscar a visão do domínio geral sobre todos. É claro que teriam que fazê-lo porque senão como poderiam dar ordens ao povo, à população, e ver o entusiasmo com que obedecem? Essas ordens são obedecidas de bom grado por todos. Para isso, tiveram que criar mecanismos para que tal acontecesse. Primeiro, criaram tribos ditas guerreiras. Depois foi a vez das chefias dessas tribos, com poder quase absoluto. Depois criaram as batalhas entre as diversas tribos. Mais tarde, aperceberam-se que os ditos povos reagiam com mais força mental generada ao medo do que apenas à força. E então criaram exércitos cada vez maiores e mais fortes. Com o seguimento da questão, criaram algo que chamaram de religiões. Mas, claro, essas religiões são controladas por eles, cada vez mais através de chefes religiosos, de teorias esquisitas, seguidores com poderes quase absolutos e, essencialmente, com o povo a aceitar devido ao medo e às promessas de remissão. De que servem os livros? Todos os livros de cada religião dizerem que só se deve usar a bondade quando os próprios religiosos usam outros tópicos dos mesmos livros que ordenam a tortura, a morte, a escravatura, a fome, o oblívio de quem não acredita neles. O mais tristemente interessante é que quem mais se quer identificar com as religiões são os chamados pobres. É uma coisa estranha, uma coisa esquisita. São os que mais sofrem às mãos deles, mas são os que mais se identificam com eles. Porquê? Porque, pelos vistos, acham que se seguirem os ensinamentos do poder religioso, vão, depois de falecerem, para sítios a que chamam de paraísos, onde ficarão bem e serão felizes. Esqueceu-se de pensar e reconhecer que, se tiverem entrada nesses paraísos, serão apenas servos e escravos dos seres que chamam de deuses. Tudo isto é apenas uma parte acessória daquilo a que chamamos de
politiquice com politiqueiros. A política é algo que foi criada neste pequeno planeta para explicar os meandros do poder. Mas quem entra nesses meandros não consegue compreender que são simples peões de um poder mais extenso que vai controlar sempre tudo e todos. Em alguns lugares neste planetoide, a política está quase sempre destinada a ser monárquica e familiar durante décadas e séculos. O povo tem apenas que obedecer. E estranhamente a generalidade do povo, pobre ou meio pobre, apoia-os com entusiasmo. É da história. Geralmente este estado de coisas acaba quando outras famílias dizimam a família reinante e ocupam o seu lugar. Noutros lugares, os políticos são eleitos por votos de um povo ignorante ou vacilante. Ai, é a história. Nestes casos, só a existência de partidos justifica os votos. E só se pode votar nos partidos, pois só nos partidos é que é possível fazê-lo. No entanto, em alguns lugares existem para eleições a que chamam de presidenciais, alguns particulares, com licença, alguns particulares tentam candidatar-se isoladamente. Mas quem ganha sempre são aqueles propostos pelos partidos políticos. Sempre. E criou-se então em todos os lados uma espécie nova que são aqueles que desde jovens entram nas juventudes partidárias e se mantêm lá até que chega a uma altura em que são eles mesmos os candidatos aos senados, assembleias das repúblicas, e então ocupam os poderes. Geralmente tiram alguns cursos universitários e nunca trabalham em nada, e vocês conhecem muitos. E ao fim de uma ou duas legislaturas podem reformar-se com os salários totais. E os povos, pobres e semipobres, vão sempre votando neles. E às vezes com maiorias absolutas. Sabem, aquilo que eu disse, os pobres são enganados alegremente. Mas eles sabem. Sempre o souberam. Mas vão lá e votam sempre. O mais estúpido é que cada partido que, através das eleições, ocupa o poder, recebe sempre como quantias astronómicas que correspondem ao número de eleitores que votaram neles, anualmente. E se por acaso o número de não votantes for superior aos que votam, isso não é um óbvio para as eleições. Não é, não senhora, pois foi criado um anexo nas leis que diz que os votos que valem são os validamente expressos. Isto é, se por acaso, um acaso extremo, só votassem os eleitores de cada partido e não o resto da população, seriam eleitos na mesma, pois basta um voto para que sejam esses, nesses casos, eleitos os partidos a que pertenciam esses votos. Mas isto não é apenas algo que se passa nos lugares mais importantes. Também se passa igualmente nas cidades, nas vilas e nas aldeias de todos os países em que o voto é aceito. É muito surreal, mas é a realidade. E é muito triste, mesmo muito triste. Amigos, até ao próximo.